Graça e paz a todos. Faz muito tempo que eu não faço live. Até porque tem que ter uma grande ousadia. Mas desde a semana passada que eu estou para gravar este vídeo que fala que todo dia é dia de milagre. Amém? E eu também não me importo, quem sabe, quem já viu minhas lives, eu não espero chegar a ninguém, porque ela vai ficar salva no meu feed. Então não me interessa isso. O que eu preciso, eu estou aqui para passar uma mensagem. E eu quero começar fazendo uma oração, tá? Então, Pai, eu estou aqui em Tua presença, Senhor, com os demais irmãos, Senhor, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Porque nada aqui é sobre mim, nada aqui é por mim, é tudo sobre Ti, para Ti e por Ti, Senhor. Nada acontece, Pai, sem a Tua permissão, Pai. Tu és grandioso e em Ti nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Ti, Cristo Jesus. Então, Pai, me usa como canal para que tudo o que eu fale, Senhor, chegue a cada coração que necessita escutar o que eu tenho a dizer esta noite, Pai. Porque Tua palavra nunca cairá por terra sem uma semente seja plantada, Senhor. Então que seja eu, Senhor, a responsável por jogar semente, Senhor. Que seja eu como serva, Senhor, como canal para levar o que Tu tens para falar através de mim. Em o nome de Jesus. Amém. Bom, amados, hoje a gente vai falar sobre todo dia de milagre. Claro que há muitas pessoas que sabem que eu e minha família recentemente passamos por uma grande experiência de milagre. Mas eu não vou começar com ela. Em 2020, eu acredito que foi 2020. Foi o ano que eu voltei para os caminhos do Senhor. Muitos sabem que eu nasci em lar evangélico e, como muitas histórias repetidas na adolescência, eu saí dos caminhos do Senhor e demorei muito tempo para voltar mesmo. Assim, às vezes quando eu voltei para o Senhor, eu dizia: ai, Deus, por que eu não voltei antes? Quanto eu já teria avançado se eu tivesse voltado antes? Mas Deus usa cada coisa, mesmo aquelas que não agradam a Ele. Ele usa para que sirva de testemunho para outras vidas, para ser alcançada por outras vidas. Deus, Ele trilha um caminho para mim e para você. E muitas vezes a gente resolve ir por um atalho. E esse atalho vai tornar a nossa vida infinitamente mais complicada para voltar para esse caminho que Deus tinha trilhado para nós, que sempre é perfeito. Mas eu consegui retornar para esse caminho traçado pelo Senhor. E eu aceitei a Cristo. Para alguns que não sabem, principalmente para o pessoal porque antes eu fazia parte de um ministério e agora desde 2024 que eu faço parte de outro ministério, e que não vem ao caso agora, né? Eu aceitei a Jesus em 2020, em plena pandemia. Então, Deus vinha falando comigo desde 2019, já o Espírito vinha dentro de mim, mexendo, e eu resistindo. Mas quando a pandemia culminou, assim, caiu de vez no Brasil, e que eu, como profissional de saúde, eu, assim como todos os outros profissionais, tínhamos que enfrentar aquilo sem saber o que era. E não tinha, como na minha cidade, eu posso dar o exemplo da minha cidade, nós não tínhamos pontos de referência como o Hospital de Clínicas, o Hospital Pedro I,
tantas outras localidades que ficaram somente para tratar pacientes com Covid. Eu peguei o iniciozinho e tinha que ser nós mesmos, sem saber de nada, e chegou paciente com sintomas de gripais, simbora atender, e muitas vezes nem tínhamos EPI, todos os EPIs que eram necessários. E aquilo gerou em mim uma ansiedade e um início de depressão tão forte que eu quis me matar. Não foi a primeira vez que eu tentei me matar, mas nesse período eu cortei os pulsos, não cortei profundamente, porque na verdade não queria me matar, eu queria tirar uma dor dentro de mim. Então era como se eu visse aquele sangue e apertasse, desse uma aliviada na minha dor. Porque eu gritava e dizia: Senhor, tu não tá me escutando não, me ajuda, porque havia um vazio tão grande dentro de mim e nada preenchia. Até que eu parei de resistir a Cristo e voltei para os caminhos dele. Mas meu marido ficou 6 meses ainda fora dos caminhos do Senhor. E nesse período eu passei uma grande provação. Era uma provação de fé, realmente, de saber, vamos ver se eu tô mesmo constante, porque era difícil. Eu ia para a igreja, ele ia para o bar. Então foi bem complicado, mas a minha firmeza em Cristo, naquele momento que eu disse sim para Cristo e nunca mais para o mundo, então ali Deus pegou assim, então tá. Então agora vai, o negócio agora vai. E por mais aflições que eu passei aqui dentro, nada me tirava do centro a vontade do Senhor. E a vontade e a sede de falar, como eu falo com vocês, que já vai fazer 6 anos que eu faço live, para quem não sabe. Isso foi um propósito que Deus me deu, me colocou naquele mesmo ano, em setembro. E eu disse: Deus, o que é que eu vou falar pro povo? Que eu nunca falei assim. E ele dizia: fala, porque tu tem para falar, tu tem muito para escutar. E é como muitas vezes eu falo, que é uma frase conhecida, para muitas pessoas, nós seremos as únicas Bíblias que elas vão ouvir. Então, Jesus deixou uma ordenança, ir por todo mundo pregar o evangelho para toda criatura. Então, muitas vezes, você vai ser a única chance que aquela pessoa tem. E se você deixar, não falar, e ela estava esperando ali aquela palavra para tomar uma decisão de vida ou de morte, e por você se calar, ela tomou a decisão de tirar a sua própria vida. E aí? Nós vamos ter um tribunal com Cristo e ele vai requerer de nós o que fizemos também aqui, como cristãos, como justos. Será que nos calamos em vez de falar o que ele mandou que nós falássemos? Então eu comecei. Meu marido, nesta época, ele tinha um problema que ele tinha uma patologia, uma doença, que ele já tinha sido operada. É um cisto pilonidal. É uma abertura entre o cóccix e o reto. E como é que eu vou explicar para deixar claro para vocês? É como se fosse uma espinha, algo que nascesse, inflamasse, e daí ficava uma dor tão insuportável que era preciso fazer uma cirurgia. E a cirurgia, a recuperação, ela não tinha sutura, costura. Não, a recuperação era deixar a ferida, o buraco de onde foi tirado o cisto aberto, e ele se fechando com as camadas da pele, de dentro para fora. E isso demorava meses. E a primeira cirurgia, ele não fez o repouso necessário. E ele voltou a se incomodar. E isso apertou muito nessa época. E eu vinha falando do amor de Cristo a ele. E ele muito resistente. Mas com o tempo, com minha constância, Deus foi me dando sabedoria. No início eu não tinha, e Deus foi me dando sabedoria. E um dia ele disse: Deus, e não me disse nada. Tá bom.
se tu me curar disso aqui, porque novamente nós íamos para a cirurgia, já estava tudo marcado para que ele fosse cirurgiado, a gente já tinha ido para o HU, já íamos fazer os exames, já estava tudo encaminhado. E ele disse: Deus, se tu me curaste, Senhor, deste problema, sem eu precisar fazer cirurgia alguma, eu te aceito, eu deixo tudo para trás, Senhor, e vou te servir. E sabe, amados, não precisa estar aos pés de Cristo. Claro que precisamos, somos dependentes, mas não é isso que eu quero dizer. Mesmo que você nunca tenha tido um encontro com Cristo, mas a tua fé e o teu coração contrito, ele é escutado por Deus. E Deus assim fez. E ele nunca mais sentiu absolutamente nada. Ele ficou curado. Totalmente curado. E ela depois aceitou a Cristo. E a mudança vem de dentro para fora e foi acontecendo. E para quem o conhece, ele é essa pessoa maravilhosa, esse servo do Senhor, reto, que quem precisar ele está disposto, prega a palavra no seu ambiente de trabalho, tem um dom profético. E nós estamos trilhando um caminho aí que temos uma breve ideia, mas não temos realmente a clareza de onde Deus vai nos levar. Deus é Deus de milagres, os milagres acontecem todos os dias. Antes disso, em 2018 mais ou menos, eu gostava de fazer, me exercitar com zumba, uma dança rítmica que ajudava a emagrecer. E praticando esse exercício, eu estava no mundo, então as músicas não eram as das melhores. Mas eu estava lá, porque eu era virada, misericórdia. E um dia eu lesionei os 2 joelhos, fazendo a zumba. E desde então, eu fui acometida de artrose. E a artrose estava tão grave que muitas vezes eu não conseguia subir escadas, nada. Eu comecei a ficar muito limitada. E precisei ir a um ortopedista. E esse ortopedista, ele é uma pessoa maravilhosa. E ele muitas vezes olhava para mim e dizia, Elinice, eu não entendo como é que você tem artrose tão jovem. Porque daqui você é minha paciente mais jovem. Gente, quando eu olhava para a clínica dele, todos os outros pacientes tinham acima de 70 anos. E meu joelho estava igual aos velhinhos. Os velhinhos Deus, a melhor idade estava ali. Velhinho é a mente da gente quando a gente não renova. Porque a melhor idade, quando ela se propõe a se cuidar, ela tem vivido milhares e milhares e milhares de anos, né? E eu olhava e disse, meu Deus, realmente, só tem idoso aqui, Jesus, muitos, a maioria na cadeira de rodas. E a coisa foi piorando de forma tal que a cada 6 meses eu tinha que tomar aplicações de ácido hialurônico em cada joelho. E dói, irmãos, dói muito. É uma dor. Tem noção de uma agulha deste tamanho enfiada no seu joelho e você não pode mexer para não bater em outro local errado. E eu tomava essas injeções a cada 6 meses. E a cada 6 meses eu passava por ressonância nos 2 joelhos. Eu ficava numa máquina de ressonância 40 minutos sem se mover, porque era 20 minutos para as imagens de um joelho e depois 20 minutos para a imagem de outro joelho. E o médico olhava para mim e dizia, vamos, eu estou fazendo de tudo, porque o seu prognóstico é que futuramente você fique numa cadeira de rodas, sem andar, a não ser que você tente fazer uma cirurgia e colocar prótese de joelho. E eu disse, Deus, eu não quero colocar prótese de joelho. Eu estava no mundo, mas eu falava com Deus.
ainda havia um temor. E se passou. E quando eu me converti, eu acho que em meados de 2022, entre 2023, eu não lembro bem, o Senhor disse que estava me curando. Mas a minha fé não era suficiente para aceitar aquela cura. Então eu saía super alegre quando eu escutava isso, recebia, e depois eu voltava a sentir as mesmas dores, e daqui a pouco eu voltava e novamente eu estava naquele consultório, passando pelas ressonâncias, tomando novamente as injeções de ácido hialurônico. E chegou a 2024. No início de 2024, o Senhor falou para Leandro: eu quero que a partir de agora, no início de 2024, vocês comecem a orar juntos. E vocês não vão orar pedindo nada. Vocês vão orar agradecendo. Vocês vão pegar post-its. Sabe post-its? Ele não diz post-its. Eu estou parafraseando, né? Ele pegue papéis, pregue aqui no guarda-roupa, no quarto de vocês, tudo que vocês, todas as promessas e todos os desejos dentro da minha vontade para a vida de vocês. E à medida que vocês que forem acontecendo, você vai tirando. Mas vocês precisam orar juntos todas as noites, agradecendo, mesmo que nenhum daqueles papéis ainda tenha acontecido, tornado realidade. Vocês vão orar agradecendo. E desde então, a gente começou a fazer isso. E foi extraordinário, porque esse ano, grandes coisas aconteceram em nossas vidas. A obediência, ela traz honra para nossas vidas, sabia? Eu sei que nem sempre a gente está disposto a obedecer, e eu sou ainda humana. E eu sei disso, que eu falho também. Mas a cada dia a gente tenta errar menos, falhar menos, tornar-se mais parecido com Cristo, para que a gente possa avançar no espiritual. E no fim de 2024, no início de dezembro de 2024, eu estava num lugar com o Leandro, eu tinha ido, e eu estava orando. E eu cheguei naquele dia simplesmente arrastada. Eu não conseguia, de tanta dor que eu estava nos joelhos. E naquele dia me deu uma revolta e eu murmurei. Não murmure, queridos, vocês atrasam as bênçãos de vocês. Não murmurem. O Senhor odeia a murmuração. Murmurar é duvidar do poder do Senhor. É duvidar que o nosso Deus é o Deus soberano que pode todas as coisas. E eu cheguei naquele local e tinha um pedaço que tinha que subir escada. E quase eu não subi aquela escada. Foi muita luta para subir aquela escada. Mas eu consegui. E Leandro começou a orar. E quando eu comecei a orar, eu disse: ó Deus, por que tu disse que eu me curei e eu sinto essas dores? Já escutei tantas vezes que tu disse que me curaste, e eu continuo escutando e continuo passando pelas mesmas coisas, os mesmos exames insuportáveis, o mesmo tratamento doloroso e a mesma situação de peleja me arrastando, parecendo que eu tenho 100 anos. Por que tu disse que me curaste e eu não tô curada? Naquele momento, Leandro virou para mim, tomado pelo Espírito, e disse: filha, há muito tempo eu te curei, mas tu não tem fé suficiente. Quando tu tiveres fé suficiente, tu verás que estás curada. E eu me impactei. Deus foi um pouquinho brabo, não foi assim tão calmo, porque Deus corrige aquele a quem ama, e às vezes quando precisa exortar, ele exorta. Sim mesmo, exorta. Ele é pai, ele exorta. E eu tomei aquilo, e era no início de dezembro de 2024. E eu decidi, naquele momento, todos os dias,
do início de dezembro ao fim de dezembro de 2024, dizer: eu estou curada, eu sou curada, eu sou curada, eu sou curada. Quando via a dor, eu não dizia mais que eu tinha dor. Em hipótese alguma eu não dizia. E olha que dava vontade de dizer, mas eu não dizia. Eu dizia: eu estou curada, eu sou curada, eu sou curada. E tanto daquilo que eu disse, e colocando fé, quando chegou no fim de dezembro, no último dia de dezembro, eu estava na igreja, agradecendo junto com ele pelo ano que nós tivemos. E me veio à memória: eu estou curada. Eu não estou sentindo mais dor. Aí me trouxe à memória uma profecia que Deus falou usando meu marido no quarto. Sabe, queridos, muitas vezes as coisas acontecem no nosso quarto, na maioria das vezes no nosso secreto. Não precisamos de plateia, não precisamos de um profeta para falar para nós, porque Deus já nos deu autoridade sobre tudo. Quando ele morreu naquela cruz e ressuscitou, ele disse que nós já temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Para dizer: Satanás está repreendido em nome de Jesus, e ele bater em retirada. Temos que ter uma vida reta, claro. Mas ele já nos deu essa autoridade. Então não precisamos nem sempre estar numa igreja ou num altar. Mas, olha, eu não estou dizendo que não é congregar. Congregar você precisa. Mas a manifestação do Espírito pode acontecer dentro do seu lar e dentro do seu quarto. E o meu lar, desde aquele dia que Deus mandou a gente orar agradecendo, ele se transformou num céu aberto. Então, há um tempo atrás, eu não lembrava mais, o Senhor tinha me dito: vou te curar, você está sendo curada desses joelhos, porque eu preciso de você curada, porque você vai ser usada com suas pernas para algo que eu tenho para ti. Não tinha a mínima ideia. E naquele dia me trouxe a lembrança. E quando foi no ano passado, no início do ano passado, as coisas foram movendo de uma forma tal que a gente entrou no Ministério da Família da nossa igreja e começamos a servir no Ministério da Bandinha do ECC, do Encontros de Casais para Cristo. E foi quando eu estava num encontro, pulando e dançando para trazer a alegria do Senhor para cada aquela família que estava quebrada e precisava ser restaurada naquele encontro. Foi que eu entendi: Senhor, eu precisava pular, dançar, porque eu precisava transparecer a tua alegria através do meu corpo. Fui entender que eu tinha sido curada. Então, outra vez, todo dia é dia de milagre. E eu estou falando de milagres que a gente vê. Faltam os milagres que a gente não vê. Esses acontecem diariamente, minutos, segundos. Que o Senhor nos livra de todo o mal. Na semana do Natal deste ano, de 2025, dia 24, dia 25 e dia 26, eu tive 3 sonhos nas noites. Do dia 23 para o dia 24, do dia 24 para o dia 25 e do dia 25 para o dia 26. Foram 3 sonhos. Deus me deu um dom de revelação, de visão. Deu a algumas pessoas da minha família. E muitas vezes que eu sonho, que tenho essas visões em sonho, Deus está me preparando para algo que irá acontecer. Um dos sonhos é particular, em outro momento eu contarei, quando eu tiver a vitória dele. Mas nessas 2 noites seguidas, eu estava na casa dos meus pais, com a minha família, e o diabo estava todo o tempo nos cercando e querendo vir para cima de toda a minha família. E eu repreendia, e era uma coisa terrível. E eu acordei assustada.
E nas 2 noites que eu acordava assustada, eu disse, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Bata em retirada, você não tem poder sobre minha família. Eu te repreendo em nome de Jesus. Saia, tire as mãos de meus familiares. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Eu disse, o que será que está acontecendo? Em 30 de dezembro de 2025, em meados de meia-noite, o marido da minha sobrinha começa a mandar mensagens para mim. E eu só vejo porque eu estava acordada, porque eu estava caindo de sono, eu ia dormir. E ele começa a dizer que precisava falar comigo. E ao mesmo tempo ele falou com meu irmão, falou com minha filha e foi falando com todos que ele podia. Até que eu consegui, que minha filha ligou para mim e disse, Araújo, ligou para mim, mãe. E a Aira está no hospital da Unimed e está sendo entubada neste momento. Eu dei um passo assim, fiquei assim, sem palavras. Eu disse, como assim? E eu não tinha nem como me deslocar, porque eu tinha tomado uma medicação para relaxar. Eu estava caindo, eu estava dopada. Meu marido tinha acabado de chegar em casa de meia-noite, depois do trabalho, um serviço que se estendeu. O meu carro estava atravessado e o dele estava na frente. E eu não tinha condições de dirigir, nem de chegar, eu não conseguia. E eu comecei a orar. Eu vi o dia amanhecer orando. Quando o dia amanheceu, eu disse, agora eu vou. E ali começava uma batalha, através da vida da minha filha, de minha sobrinha. Minha sobrinha foi transferida do hospital da Unimed para o hospital Santa Clara, porque não tinha vaga na UTI de lá. Não sabíamos bem o que tinha acontecido. Ela tinha tomado algumas substâncias, não para morte, mas para um tratamento que ela fez por conta. E teve uma intoxicação por conta disso. E tinha sido entubada. E passou-se 11 dias nesta luta. Sabe, queridos, quando Deus quer, Ele trabalha. Quando Deus quer, não, porque Deus sempre quer o melhor para nós. Deus pega uma dor, Deus não coloca dor em ninguém, mas Deus pega uma dor para trabalhar através daquela dor. Não só naquela pessoa, mas em todos aqueles que o cercam. E havia problemas ali dentro da minha família que precisavam ser quebrados, ser resolvidos. Muitos. E ele usou aquela situação para tratar com todas as pessoas. Quando a gente saiu, que ela recebeu alta, ela ficou entubada por 11 dias, precisou ficar em coma induzido por alguns dias. Eu abri os olhos dela e as pupilas estavam em midríase, e quem trabalha na saúde sabe. Eu olhava para o monitor dela e todos os parâmetros de sinais vitais, de pulso, pressão, respiração, estava tudo bagunçado, tudo alterado. Ela não tinha nenhum sinal de melhora. Eu olhava para onde coloca os soros e lá tinham bombas de infusão, que são bombas que são usadas para colocar medicações, porque elas começam e terminam no horário certo e é muito usada em UTI. Tinham 5 bombas de infusão com medicações altamente fortes, fentanil, midazolam, nossa, eram tantas. Foram 2 antibióticos. Queridos, o quadro, aos olhos físicos, era de morte. Os médicos olhavam assim e a gente via no olhar deles que para eles não tinha esperança. Mas para nós que cremos num Deus que curou Lázaro depois de 4 dias de morto,
que ressuscitou outros mortos, que curou a filha de Lázaro, que curou a mulher do fluxo de sangue, que fez o mar vermelho se abrir para o seu povo passar, que desceu fogo para que Elias mostrasse aos profetas de Baal quem era o Deus soberano, que fez Davi, um menino, através de uma pedra, através de uma lança, derrubar um gigante e matá-lo, cortar a cabeça dele, para que seu povo fosse vencedor, porque afrontava o Senhor nosso Deus. Um Deus que fez tantos milagres e continua fazendo. Para nós era possível. E eu não conseguia duvidar. Eu não conseguia duvidar. Teve um dia que eu saí e fui chorar no carro, mas de cansaço físico e mental. Porque eu digo, Deus, acorda ela, porque a gente está tão cansado. Mas em momento nenhum a gente duvidava. O que aconteceu ali foi uma família que tinha vários problemas. Viu que o único problema que ela tinha naquele momento era a cura de Aira. Porque ele estava usando aquela doença, aquilo que estava afligindo Aira, para curar todas aquelas vidas, todos os da minha família. E nós nos unimos e começamos a orar em união, em comunhão, em aliança, pegados na mão e constantemente. E ela ficou 11 dias de coma, entubada. Depois deixa eu ver. Não, ela ficou 7 dias entubada, eu acho. 7 dias. 11 dias ela ficou internada. Acredito que foi uma coisa mais ou menos assim. E ali nós vimos grilhões sendo quebrados, cadeias quebradas, setas do inimigo sendo jogadas fora. Porque o Senhor usa uma situação que não foi ele que provocou, mas ele usa para, através dela, fazer milagres acontecer. E hoje eu posso dizer, a unidade na família. A família está toda restaurada, a família está na perfeição. Aos olhos humanos, ainda não. Mas aos olhos espirituais, estão todos servindo ao Senhor, o Altíssimo. Queridos, em 2 Reis 4, de 1 a 7, ele vai falar da passagem da viúva. Eliseu, chega ali, eu vou ler. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha que interessante essa palavra, essa frase desta viúva. Ela começa dizendo, ele diz, o que é que tu tens em casa para eu te ajudar? E ela diz, tua serva não tem nada em casa. A não ser que eu tenha uma botija aqui de azeite, eu tenho um vaso de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos. Eu vou trocar vasilhas por vasos. Pede emprestado vasos a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos, muitos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o teu azeite, pega o azeite que está no teu vaso, na tua casa, e vai colocando nas outras vasilhas, vai enchendo. Tu imagina, ela disse que tinha só um vaso de azeite. Aí aquele profeta chega
e diz: vai pegar todos os vasos da vizinhança e tu vai pegar o teu, e com o teu tu vai enchendo os vasos dos que tu pegou dos vizinhos, todos os outros vasos. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e lhe chegavam os vasos e ela os enchia. Cheias os vasos, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha, ou vaso. Mas o filho respondeu: não há mais vaso nenhum, mãe. O azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, para que tu não percas teus filhos, para que teus filhos não virem escravos, né? E tu e teus filhos vivem do resto. Vamos parafrasear esse momento aqui, essa passagem. Ela disse que não tinha nada. Depois ela lembra que tem um vaso. Ei, nós somos vasos na mão do oleiro. Ela tinha um vaso e tinha um azeite. Azeite é símbolo de unção. Então já estava dentro dela, já estava na casa dela, mas ela não conseguia enxergar. Ela estava tão cega, cercada com os problemas externos, com as vozes do mundo, que ela não conseguia enxergar que ela já era um vaso. Ela tinha um vaso e que havia unção dentro dele. Mas o profeta a despertou. Então tu vai, pega os vasos todos dos vizinhos. E tu pega esse vaso teu e vai derramando sobre os vasos dos vizinhos. E vamos ver o que é que acontece. Tu vais ver o que é que acontece. Ela deve ter pensado: esse homem é doido. Se eu digo que eu só tenho um vaso e ele tem azeite, se eu vou derramar nos outros, o meu vaso vai ficar vazio. À medida que ela derramava o azeite do vaso dela sobre os vasos que chegavam na casa dela, ele continuava transbordando, transbordando, transbordando. A chegar um tempo, um período, que ela diz: traz mais vasos, meu filho. E o filho disse: mãe, acabou, cessaram os vasos, não tem mais vasos, acabou. Ela disse: então o azeite parou. Queridos, nós somos vasos nas mãos do Senhor. Tá tudo dentro da gente. A gente precisa pegar do azeite, da unção que o Senhor já colocou na minha vida e na tua, e levar para os outros. Porque à medida que eu vou derramando do azeite, da unção do Senhor sobre a vida de outra pessoa, seja através de palavra, seja através de oração, seja através de minhas ações, seja através da minha vida, mesmo que eu não fale coisa alguma, mas ande segundo a serva do Senhor, o meu vaso continuará transbordando de azeite, de unção. Porque é melhor dar do que receber, já diz o Senhor. Porque à medida que eu transbordo, que eu passo aquilo que o Espírito me enche para os outros, o Senhor sempre vai encher a minha vida cada dia mais. É por isso que todo dia é dia de milagre. Depende de mim, depende de você, depende do que eu estou disposta a oferecer, depende de que visão eu estou tendo, a visão natural do mundo ou a visão espiritual de Deus, que está tudo feito. Apocalipse diz: está feito, tudo está feito, tudo foi cumprido, está tudo feito. Eu aceitei a Cristo, mas não basta. Eu preciso transbordar através das pessoas. Sabe, em Jeremias 29:11 vai nos dizer: porque sou eu, Deus está falando, que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor.
planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Deus não traz dor para você. A dor que acontece é consequência de suas ações, de minhas ações. Mas Ele é misericordioso e usa as nossas ações para tratar a nós e aos outros. Amém? Não causo dano algum, mas eu tenho planos de dar a vocês esperança e futuro. Em outra tradução diz de vos fazê-los prosperar, de viver abundantemente, viver transbordando, o azeite transbordando, a unção, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. O shalom do Senhor, porque são essas palavras que o shalom quer dizer, nada, o perfeito, a plenitude de Deus para a nossa vida. Mas precisamos ter fé, precisamos crer que Deus faz milagres todos os dias. Deixa eu te falar, em Números 23:19 nos diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus não mente. Se Deus promete, Ele cumpre. Se Deus diz, vai acontecer, vai acontecer. E muitas foram as profecias para a vida diária naquele momento. Ela vai se levantar, ela vai ficar totalmente restaurada. Aos olhos humanos, aos olhos naturais, aos olhos de muitos até que a visitaram, talvez, não sei. Poderia ter dito, tem jeito não. E quando ela acordou, totalmente desorientada, fora de si, cabeça fora da caixinha mesmo, falando coisa com nada, mas a gente permaneceu firme com a palavra que a gente tinha de Deus. Vai ficar curada, não vai ter sequela, é para a vida, não é para a morte, e é para restaurar toda a família, porque a glória não é só para ela, a honra é para todos. Obediência em orar, obediência em deixar as feridas e mágoas para trás e se unir, e a obediência trouxe honra para a vida diária e para a vida dos demais, porque não foi só a Aira só foi um canal. Mas as demais pessoas ali receberam honra, receberam favor do Senhor, receberam milagre para as suas vidas. Deixa eu ver aqui. Efésios 3:20 nos diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele já nos deu, está dentro de nós. Olha o vaso, pega o azeite, vai embora, põe em ação. Todo dia é dia de milagre. E a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. E para finalizar, porque eu já me estendi bastante, 2 Coríntios 3:17 nos diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é Espírito. Eu tenho o Espírito, eu tenho Deus, eu sou templo do Espírito. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade, há vitória, há bênçãos, há prosperidade, há cura, há milagres, há um shalom de Deus todos os dias. Toma posse. Todo dia é dia de milagre. Há milagres que nós não vemos e Deus nos livra todos os dias. Amém, queridos? Fiquem com esta palavra e que sejam abençoadas na prática dela. Deus abençoe.